Fala galera, e o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre quando e como jogar de limp. É um mistério e uma dúvida que sempre se tem, porque a gente tem na cabeça que a gente sempre precisa abrir raise, que a gente sempre tem que buscar roubar os blinds. E hoje eu vou falar especificamente 7, 8 observações de situações que são vantajosas e particularidades sobre quando e como jogar de limp. O primeiro exemplo que eu quero falar, a primeira observação que eu quero falar sobre esse tema de jogar de limp é quando, principalmente, em casos de você estar jogando live. Live é muito comum que você tenha jogos multi-way, que você jogue com muitos oponentes a cada mão. Então, uma das situações que é sim válido jogar de limp é nos jogos live, ou enfim, traduzindo isso para outros jogos que tenha muitos jogadores pré-flop, que você sabe que você vai jogar e ninguém vai sair da mão. Se todo mundo entrar de limp e você der raise, todo mundo vai pagar igual. Então o que acontece? Você está jogando com muitos jogadores, você pode abrir um pouco o teu hand, jogar com um número maior de mãos, claro, sempre aquela máxima de procurar jogar em posição, mas procura jogar de limp, porque o teu raise não vai adiantar nada, o teu raise vai só aumentar o pote e te colocar em decisões mais difíceis. Então, jogos live, principalmente, ou aqueles que têm muitos jogadores pré-flop que não vão soltar, o limp é uma oportunidade, uma situação muito boa para ser aplicado, porque você vai jogar potes pequenos, geralmente procurando jogar em posição e podendo assim explorar a fraqueza dos seus oponentes, porque quando você tem um pote pequeno, o SPR alto, que é muitas fichas em relação ao pote, você pode usar teu ferramental todo, flop, turn, river. Então essa é a primeira situação e observação que eu quero dar para você jogar de limp, que é uma situação lucrativa, onde você tenha muitos jogadores, prefira então jogar de limp. Situação número 2, observação número 2. Você deve tender a jogar de limp, a só dar o call, enquanto você estiver jogando com um jogador maníaco à sua esquerda. Aquele jogador que está toda hora betando, toda hora aumentando o pote, procure sempre entrar de limp, porque você vai jogar com mãos mais tranquilas, mais à vontade, quando você não tiver um re-raise. Então você tem uma mão mediana e quer jogar aquela mão, você dá um raise, o teu oponente que é maníaco te tribeta na tua esquerda, o pote fica gigante, já fica tudo muito complicado. Então você sabe que ele é maníaco, que ele vai jogar muitas mãos, é preferível você dar o limp. Se ele dá o raise, você pode pagar e jogar confortavelmente contra ele um pote um pouco menor. Então tá aí a segunda situação que é favorável e é recomendado você jogar de limp. O terceiro ponto que eu quero falar sobre jogar de limp complementa o primeiro que a gente acabou de falar. É a questão de você isolar limpers quando tem mais que um limp. É muito difícil de você conseguir efetividade nisso. Então esquece isso e é sempre melhor você dar limp behind depois de alguns limpers do que você tentar isolar, porque isso não vai rolar. Quarto ponto que eu quero falar é quando você tem mãos single components com potencial para nuts. É aquela mão, traduzindo, mediana, aquela mão jogável, especulativa. Quando você tem esse tipo de mãos, também procure jogar de limp. Existem situações até que você deve preferir jogar de limp do que dar raise com mãos um pouco mais compostas. Mãos que não sejam exatamente topo do hand, mas vamos classificar o grupo em A, B e C, por exemplo, onde as mãos medianas seriam C e as top seriam A. Você está com uma mão intermediária ali, B, e você tem mais do que um oponente jogando, também prefira jogar de limp, principalmente quando você tem um pouco mais de estudo, que é o que a gente está tentando adquirir aqui vendo esses vídeos, e você tenha um pouco mais de vantagem pós-flop. Então não vai adiantar você inflar potes, ficar com um SPR muito pequeno, que daqui a pouco o pote está muito alto e as pessoas se comitarem com as fichas que já estão ali. Você dá um raise de 100 e lá o seu oponente tem só 200 fichas, ele acaba abraçando e você não tem jogabilidade. Então é muito importante que você decida adotar essa estratégia de começar a entrar um pouco mais de limp quando as suas mãos são medianas, quando tem muitos jogadores de limp no meio do jogo. Ou também, um outro ponto que você tem que prestar atenção para você entrar de limp é quando você tem jogadores short stack, que é aqueles jogadores com poucas fichas
e você vai dar um raise, ele vai dar o call e já vai estar comitado, aí já vai ter que pagar qualquer aposta no flop, sendo que ele acerte qualquer coisa. Não adianta você fazer um pote de 50 fichas, o teu oponente ter 50 fichas para trás e você apostar e querer que ele largue 2 pontas, por exemplo. Ele não vai largar. Então, o outro ponto, que seria a nossa quinta chamada de atenção aqui para preferir jogar de limp, é quando você tiver jogadores short stack na mesa. E nem só vou chamar de jogadores short stack na mesa, existem aqueles jogos, principalmente live, que você está jogando com quase todos os jogadores da mesa short stack. Você tem um jogo 5 no botão, por exemplo, e os jogadores estão jogando com 100 fichas, que seriam 20 blinds. Então tá todo mundo short stack. Então procura adotar mais a questão de limps para esse tipo de situação também. Então, você jogar de limp, mantém potes pequenos e favorece o jogo ABC. É a nossa sexta dica, a nossa sexta observação. O sétimo detalhe que eu quero falar é: jogue de limp quando você tem mãos fracas de small para big. Você está no small, só completa, você não quer jogar um pote tribetado e fora de posição. E o oitavo detalhe, a oitava dica, a oitava observação sobre jogar de limp é que quem joga de limp é jogador fraco, é um grande mito. Tá aqui 7 motivos que complementam essa oitava razão que eu estou falando, que quem joga de limp, pot limit Omaha, tendo estratégia, não tem nada de fraco, tá só aproveitando situações, melhorando os spots e aumentando a lucratividade. Valeu? Um abraço!